Panela do Samba, movimento cultural de samba na cidade de Sorocaba, idealizamos ele com esse propósito ali na Vila Fiore, no quintal da minha mãe, finalzinho de 2008 para 2009, com esse conceito de samba autoral, música autoral, dando visibilidade social para as pessoas, para que elas possam apresentar suas obras em forma de samba, de poesia, de texto, qualquer outra coisa. E porque a ideia é porque na época nós não tínhamos um movimento ativo, né, de samba nessa questão cultural do samba, né? E eu estava frequentando alguns movimentos de samba de terreiro. Um deles, o Projeto Nosso Samba de Osasco. Tive a oportunidade de ir até o aniversário de 10 anos do Projeto Nosso Samba. E aí, quando eu voltei para Sorocaba, tive essa ideia, essa proposta, junto com outras pessoas. Na época tinha o Rafael Araújo, o Rafael Sanches, no quintal da minha mãe, o Marco Pereira também. E aí, depois disso, fizemos essa história bonita aí que vamos relatar para vocês agora, nessa temática do samba como movimento de resistência, a importância da continuidade e a residência também, né? Então, resistência, residência e continuidade. Dividimos em 3 tópicos para entenderem essa proposta que, na opinião do Panela do Samba, é de suma importância para a manutenção desse movimento cultural. Quando você tem a resistência, que ela já vem de ancestralidade, através da africanidade, dessa resistência, o samba que já foi um dia discriminado, com muito preconceito, a lei da vadiagem era proibido fazer samba, era proibida a capoeira, era proibida também. E com esse conceito, a gente vem trazendo essa possibilidade em dar visibilidade social ao samba, aos sambistas e principalmente à cultura. O que é residência? A residência, eu poderia falar da importância da residência. Vamos lá, vamos falar, por exemplo, da quadra das escolas de samba. A quadra das escolas de samba é uma residência. Se você fala assim, ó, vou para o samba da Portela, você tem a quadra da Portela, então você tem uma residência fixa, onde ali você vai encontrar os portelenses, você vai encontrar o samba, vai encontrar o movimento em qualquer momento, em qualquer horário, a qualquer dia. Então, essa é a importância de legitimar uma residência. E é muito importante frisar que esse conceito ele foi passado pelo Ismael Silva. O Ismael Silva sempre teve esse conceito de sambístico, para trazer com que houvesse essa possibilidade de trazer as crianças e as mulheres, né, para fazerem parte do movimento de samba. E partindo desse conceito, criou-se o movimento de quadra, criar uma quadra onde fosse ali uma escola de samba. Então, quando você fala em residência, você fala a qualquer momento que você queira ouvir um samba, seja ele autoral, seja ele cantado por pessoas que queiram cantar os clássicos. Quando você tem uma residência, você tem ali um terreiro, como a gente fala, né? Você tem um terreiro de samba, e aquele terreiro ele é legítimo. Dentro do universo do samba, o que é resistência? Como surgiu o Panela do Samba? Dentro do universo do samba ele é resistência porque ele tem essa ancestralidade de africanidade principalmente, né? De resistir, né? Tem uma música do Zé Luiz do Império, que é um grande amigo que já nos visitou, que ele diz que resista, que é o dever de todo artista é resistir. Então eu diria que o dever de todo sambista é o de resistir. E se nós estamos falando de resistência hoje, é simplesmente porque muitos resistiram, né? Se a gente pegar Paulo da Portela, lá no início do século XX, 1900 e pouco, Paulo da Portela já fazia esse movimento de resistência. Candeia trabalhava muito esse movimento de resistência quando ele criou o quilombo. Os sambas, não preciso ir longe, agora aqui recentemente
o bairro do Cururuquara, desde 1888, após a abolição, que o bairro do Cururuquara faz o samba de bumbo ali, um movimento de resistência, porque foi feito, de todas as formas tentaram tirar o samba de bumbo ali daquele local. E isso acontece na Bahia também, né, com o samba de roda da Bahia e outros polos, outros lugares. Então, a resistência do samba, ela passa principalmente pela ancestralidade de matriz africana, principalmente. E aí depois o de resistir porque as dificuldades que nós encontramos, que nós sambistas encontramos, apesar do samba ser um movimento cultural, ideológico e principalmente ser nossa principal fonte de cultura exportada, inclusive, né, como o carnaval, uma das maravilhas do mundo, nós não temos o devido respeito, né, perante ao poder público. Então a gente não tem outra alternativa senão resistir. E a gente só resiste, só estamos resistindo porque outros resistiram, né? Porque outras pessoas que vieram nos trouxeram esse conteúdo e esse movimento de resistir. Então a importância de se resistir é essa, é de manter, é salvaguardar a nossa cultura e toda essa ancestralidade que o samba tem e que o samba traz, né? Como sobreviver em um país, mesmo após 80 anos da lei da vadiagem? Ser sambista não é considerado uma profissão? Quando eu coloco, por exemplo, Panela do Samba nos portfólios, e particularmente eu falo por mim, eu coloco, primeira coisa, que eu sou Cláudio Silva, sambista, compositor, e aí eu vou colocando as outras coisas, agente cultural, alguma coisa. Então, eu enfatizo essa questão do sambista, por quê? Porque quando você fala da lei da vadiagem, a partir do momento em que você... a partir do momento que o sistema aboliu a escravatura, ele teria obrigação em dar uma visibilidade social para aqueles ex-escravizados, né? E não houve uma política pública para esse povo. Então, eles ficaram à deriva, ficaram jogados, e com isso criaram-se a lei da vadiagem, e uma lei da vadiagem de plena injustiça, porque se você não tem emprego, se você não tem capacitação, se você não está inserido dentro de uma sociedade, automaticamente que você vai percorrer outros caminhos. Você não vai ter uma moradia fixa, você não vai ter por onde ganhar o seu dinheiro honestamente, senão através de outros biscates, outros trabalhos, outros tipos de trabalho informal, né? Que não fosse através da CLT. Então, a lei da vadiagem, ela dialoga muito com essa questão do sistema não ter preparado uma política pública para os ex-escravizados. E aí, a lei da vadiagem foi uma situação que pecou muito com vários sambistas que não tinham uma residência, não tinham um trabalho e automaticamente iam presos. E eu não preciso citar, vários deles aconteceram isso. O próprio João da Baiana, uma vez, um senador da República, um famoso senador da República, teve que tirar o João da Baiana da cadeia porque ele estava com um pandeiro nas mãos e estava indo para uma roda de choro, né, se eu não estiver enganado, acho que era o Pinheiro Machado. O senador Pinheiro Machado falou, olha, eu quero uma roda de choro, chama o João da Baiana. Chamaram o João da Baiana. No caminho, o João da Baiana com um pandeiro na mão, além de terem cortado o pandeiro dele, ainda por cima o prenderam. Então, enquadraram na lei da vadiagem. Então, isso era uma coisa muito corriqueira naquele período dos anos 30, do século XX. Existia muito essas questões de lei de vadiagem, que era com samba, com qualquer movimento de matriz africana, era com a capoeira, isso era algo corriqueiro. Então, eram tempos difíceis. Voltando a falar da residência, qual a linha tênue entre Sorocaba não apoiar o samba e os sambistas não buscarem o apoio a que têm direito? A questão atual do momento político, do momento que nós estamos vivendo, do momento de pandemia atualmente,
essa falta de incentivo com o samba, com essa política pública com o samba, nós não temos o apoio e também os sambistas também não estão conseguindo se articularem em prol de um bem maior que é o samba, né? Porque o samba ele tem que vir à frente de uma forma macro. Então quando você, por exemplo, a pessoa tem vou dar um exemplo clássico, quando você fala do Martinho, automaticamente você lembra do Martinho da Vila. Por que ele é da Vila? Ele poderia ser só o Martinho, porque ele é de Vila Isabel. Então, primeiro vem a agremiação a qual ele pertence, a qual ele deve. No meu caso, muitas vezes me chamam o Cláudio Silva do Panela do Samba. Por quê? Porque é aquela agremiação que eu resisto bravamente em cima disso. E o que falta em Sorocaba é um pouco dessa legitimidade, um pouco dessa empatia com as agremiações, tanto de escola de samba, como de movimentos mesmo, né? As pessoas têm dificuldade em se integrar em algum movimento, e aí acabam dispersando, e quando dispersa, acaba diluindo toda a possibilidade de uma residência, de um fortalecimento, de fortalecer o samba dentro de um contexto macro. Agora, na relação entre o samba e as religiões de matrizes africanas, como o samba pode auxiliar as religiões de matriz africana enquanto um divulgador? Aí tem que ser logo na pedra fundamental. Quando você cria um movimento de samba, ali na pedra fundamental ele já tem que ter isso já incutido. As pessoas que chegarem para agregar aquele movimento, ela tem que entender e respeitar. Não precisa ficar, ou pode beber da fonte e depois sair, mas ela tem que entender e respeitar. E se você pegar, por exemplo, atualmente um famoso grupo, eu vou citar o grupo Fundo de Quintal, que muito sucesso aí nos anos 80, um grupo midiático de samba e tal. Todos eles se propagam como remanescentes do Cacique de Ramos, né, do bloco Cacique de Ramos, que é um famoso bloco no Rio de Janeiro, porém, todos eles têm as suas raízes dentro da matriz africana, dentro muitas vezes do candomblé. Alguns deles são filhos de Ialorixá, ou Babalorixá, então eles já trazem essa cultura ancestral. E quando você fala de cultura ancestral, você fala do mais velho, né? E falar do mais velho, por que o Bira presidente, por exemplo, é o mais velho, né? Por que ele é o presidente do grupo? Porque ele é o mais velho. Então, fazendo isso, você traz esse conceito ancestral, da ancestralidade, da matriz africana, que isso é uma matriz africana, o conceito de ancestralidade, de oralidade, de corporalidade, de musicalidade. Então, quando você traz tudo isso, por isso que eu sempre digo que o samba ele não pode ser considerado apenas um movimento de entretenimento. Ele tem que ser considerado algo de matriz africana, de matriz brasileira também, porque o swing que nós temos, ele é muito nosso, ele é muito brasileiro, mas se você tiver como base qualquer tipo de ideologia de samba, que ele venha com um conceito básico, com essa regra que não precisa ser imposta, mas ela pode ser construída, de que você está trazendo ali uma ancestralidade, ele tem tudo para vingar. Por isso que o eurocentrismo coloca tudo dentro de atas, o eurocentrismo coloca tudo dentro de um conceito de papel para que fique registrado nos anais. Ficando registrado nos anais, qualquer pessoa que vier, ela tem que seguir aquele regimento, um regimento interno, né? E a matriz africana dificilmente fazia isso, era tudo na oralidade. E às vezes na oralidade, muitas vezes acaba se perdendo isso. Mas nós sambistas temos por obrigação, e o Panela do Samba segue muito essa questão, temos por obrigação seguir à risca esse conceito ancestral. Porque o samba, ele é filho do jongo, entendeu? Ele tem uma ancestralidade de batuque, de tambores. Então, quando ele chega no Brasil,
ele toma esse formato de malandreado, de swing e tal, mas ele vem com toda a sua matriz, os tambores vêm toda essa matriz africana. E os tambores é aquilo que é o primitivo, né? E às vezes o primitivo acaba repelindo e nem sempre é bem visto. Mas aqui no Panela do Samba nós fazemos questão de manter esse legado de forma sagaz, assim, sem titubear. Ainda falando da residência, não tem como negar a importância de termos tido um espaço que atualmente era para ser a nossa residência antes dessa pandemia, que é o Espaço do Arte, lá no Maria Eugênia, um teatro pequeno, aconchegante, onde as pessoas, onde tinha diversidade na arte, né? Diversidade, tinha peças, lá tem peças de teatro, são grandes artistas os proprietários, né? Tanto a Ana Duarte, como a filha, a Alessandra, como o neto, todos eles ali muito ligados à arte e nos acolherem. Então, eu falo isso com essa importância de se ter uma residência. Se alguém amanhã quiser falar assim, olha, eu quero curtir um samba em tal lugar, onde se tem? E eu não vejo isso na cidade de Sorocaba, nós não temos essa residência de samba, né? Tem lugares, tem bares que fazem o samba e tal, mas não é aquela residência que nós gostaríamos. Por exemplo, o Botequim do Camisa, pô, um sábado à tarde, um sábado na hora do almoço, eu quero curtir um samba lá no Camisa, tem o Botequim do Camisa. Então, isso é de suma importância para a manutenção e principalmente para formar novos sambistas, né? O ambiente de sambistas é o que forma novos sambistas. Você falou agora há pouco de continuidade. O que é a continuidade para você do samba? A continuidade, é importante essa palavra, né? Porém, tem que ter muita cautela. Por exemplo, no Panela do Samba, diversos bambas já passaram por ali, dando a sua contribuição. Aliás, muitas pessoas da sociedade civil, do samba, da música, da arte, deram a sua contribuição, porque é assim que funcionam as coisas, todos dando a sua contribuição para a arte. Mas alguns sambistas deixaram um legado realmente de aprendizado e de como a gente como deve se comportar diante de um movimento e diante das pessoas, como um representante do samba mesmo, né? Porque o samba, ele requer um comportamento, e muitas vezes esse comportamento ele está tendo, por alguma influência ou outra, ou pelo sistema mercadológico, ele acaba que ele se perde, né? Recentemente, o Zé Luiz gravou, o Zé Luiz do Império Serrano, que também já esteve com a gente no aniversário, se eu não estiver enganado, de 5 anos do Panela do Samba. O Zé Luiz, ele gravou um documentário que retrata exatamente isso, o quanto ele ainda é um dos malandros maneiros, digamos assim, porque é o título da música dele, ele ainda pertence a uma linhagem de malandros maneiros da mais alta estirpe, né, do mais alto conceito. E isso está acabando que se perdendo, não generalizando, claro, que ainda tem muita gente que defende essa bandeira, mas pelo Panela do Samba nós podemos citar o Zé Luiz do Império, o Nelson Rufino, que já esteve com a gente, Oswaldinho da Cueca, o Wilson Sucena, que é um grande sambista também, um grande compositor de São Paulo, que era o dono do Boca da Noite, que já revelou, por ali passaram vários sambistas no bar dele, já esteve aqui com a gente no Panela do Samba, e outros sambistas também, outros mais, Dentinho de Oxóssi, Tê Caçula, vários outros que deram a sua contribuição, porque é uma troca, é uma via de mão dupla. A gente aprende, eles aprendem com a gente, e a parte da continuidade, existe uma unanimidade desse conceito civilizatório de samba, de seguir aquelas regrinhas básicas que é muito importante citar. Quando você chega numa roda de samba, você tem que esperar ser convidado. Se você for convidado, não pense que é um show teu.
Você está apenas dando uma canja, 2 músicas. Se pedirem uma terceira, ótimo. Se for uma quarta, já virou show, entende? Então, eu acho que esse tipo de conceito e preconceito também, ele tem que ser dialogado. Não é que a gente está tentando extirpar isso, não. Mas ele tem que ser dialogado para as pessoas entenderem. E quando você fala em continuidade, você pode se reinventar, porém, aquele conceito básico do samba, de que forma ele foi concebido, aquilo que a malandragem trouxe, por exemplo, muita gente não sabe o porquê que se usa, um bom sambista se usa uma calça e um sapato branco. Por quê? Porque era para intimidar os policiais, intimidar eu não diria, mas os policiais já falam, não, o cara está bem trajado, não vamos chegar sentando a borracha, né? Então, tinha todo esse conteúdo, esse contexto da época. E hoje a gente segue, muitas vezes, ainda essa mesma linhagem. Eu lembro até que o Zé Luiz falou, todo malandro, todo sambista sempre tem que ter o seu sapato branco, sua calça branca, a sua indumentária. Então, partindo desse princípio, você segue. Aí, o respeito de um sambista para com o outro, né? Que aqui no Panela do Samba a gente tem isso como algo imprescindível. Qualquer pessoa chega aqui, tem que ser respeitado e a pessoa também respeitar a roda de samba. Entendeu? Então esse conceito do respeito, ele faz parte da continuidade. Porque amanhã ou depois é como se fosse um colégio, né? Muitas pessoas já passaram. Matheus Cripa, por exemplo, saiu do Panela do Samba, foi estudar música na Unicamp, né? E voltou e ainda continua fazendo samba. É um músico de altíssimo nível, mas é filho aqui da nossa trajetória, irmão da nossa trajetória, e correu trecho levando o nome, né? Já houve inclusive um encontro dele com um grande sambista no Rio de Janeiro, se eu não me engano, acho que é o Marquinhos de Oswaldo Cruz, que disse a ele que conhecia o Panela do Samba, que já tinha ouvido falar do Panela do Samba. Então, foi muito bem recebido lá, mas para você ver o quanto é importante você preservar o nome, não só da instituição, mas o próprio nome, né? E algumas vezes as pessoas, por uma questão de ego, vaidade, ela acaba pensando no próprio umbigo e esquece que por trás de tudo isso daí tem uma agremiação que ela também representa. Então a continuidade passa, principal ponto da continuidade é você ter o respeito, saber de onde veio, quem é e para onde você vai, porque isso que nós estamos fazendo hoje já é um legado, e é um legado que nós pretendemos manter para a posteridade, para a continuidade. Vamos a algumas questões polêmicas, né? Quando o jovem desconhece o samba de verdade, os sambistas, né, do passado, e acaba consumindo algo só mercadológico, onde houve a falha? Se houve falha? Pergunta alfinetada, né? Bem alfinetada. Eu acho que, assim, o Panela do Samba, ele tem isso, ele pensa como ambas as partes. Por isso que, quando chega-se aqui, uma das primeiras coisas que nós fazemos, antes de ser o melhor músico, tem que ser a melhor pessoa, o melhor ser humano, tem que ter uma empatia com o próximo, uma empatia com o samba, tem que ter uma empatia se o samba é contemporâneo, porque se nós acharmos que só o samba da antiga, só o samba de 1930 é o que vale, então não tem por que a gente estar até hoje compondo, né? Porque não vai vingar. Então, eu acho que muitas das vezes passa pelos dois lados. Em alguns momentos a pessoa não chega disposta a agregar, né? Ela chega disposta, muitas pessoas passaram pelo Panela do Samba e ficaram meses, outras anos, outras estão até hoje, né? Dando a sua contribuição. Mas uma coisa é certa, quando chega, nós procuramos sempre passar essa ideia, essa proposta, para que seja disseminado o quê? Que aqui é um lugar aberto, o Panela do Samba é aberto para todo e qualquer sambista,
mas que o respeito é de suma importância. Quando a pessoa não chega para agregar, ela também não está vindo disposta a isso, ela está vindo apenas querendo aprender, querendo entender o que é e criar um outro movimento. E algumas vezes, não só no Panela do Samba, mas em outros lugares, pode ser que aconteça da falha ser de quem está realmente trazendo aquela proposta, né? De repente, se eu chegasse num lugar onde a pessoa estivesse passando a imagem de que a minha música não era apenas para eu cantar, mas sim para ser gravada e depois ser tocada na rádio, eu iria falar, pô, mas não é isso que eu estou pensando, eu estou apenas querendo cantar minha música, eu não estou querendo ser uma pessoa famosa. E aí acaba adentrando pelo ego, pela vaidade de cada um, pela falta de entendimento do que é o samba. E aí eu entro desse conteúdo histórico e social que nós temos, que muitas vezes a pessoa, se você pergunta, isso já aconteceu no Panela do Samba, de você perguntar de que é essa música, né? Ah, essa música é da Beth Carvalho. Não, essa música a Beth Carvalho, ela interpretou essa música, mas essa música, a composição dela foi de Silas de Oliveira, ou foi de Geraldo Filme. Então, a gente tem esse conceito de enaltecer o compositor, né? de dar visibilidade social ao compositor. O intérprete também, se o intérprete for o compositor e também o intérprete, aí perfeito, é a junção. Mas se a pessoa não entender qual é o conceito de que você está vindo para agregar, é porque ela não está vindo aberta para dar a contribuição dela ao samba. Isso não quer dizer que ela vai seguir a linha sambística, vai se tornar um sambista, um militante do samba pelo resto da vida, assim como muitos já fazem. Isso não quer dizer, mas que ela precisa entender o conteúdo histórico do samba para poder adentrar por esse movimento de samba que é o que a gente chama de terreiro, né? Aquela coisa de chão batido, de quadra, onde todo mundo tem muito respeito pelo samba. Então, se a pessoa não tiver essa abertura, realmente o pecado está no eu dela mesma, né? Porque na maioria das vezes, vou citar aqui um exemplo recente, o seu Dadinho da velha guarda do Camisa Verde e Branco, que, né, veio a falecer recentemente. Ele era uma pessoa que ele fazia essa ligação, esse elo entre os mais jovens com os mais velhos, né? Então, ele já passava esse conteúdo para a gente sentia muito prazer em beber da fonte do seu Dadinho, porque ele era uma pessoa totalmente desprovida dessa vaidade, desse ego, e ele sempre dizia que ele não era baú para guardar as informações que ele tinha, aquilo que ele já viveu, tinha que ser passado para frente, porque ele também estava nesse mundo só de passagem. Então, quando eu acabo citando o seu Dadinho, que é uma pessoa que, na minha opinião, era uma unanimidade no samba de São Paulo, e também no Brasil, porque inclusive no Rio de Janeiro e vários outros lugares conheciam o seu Dadinho, então a gente citando o seu Dadinho, automaticamente a gente já tem o conhecimento para poder falar a respeito, né? Então, muitas pessoas não pesquisam na fonte, não bebem da fonte, elas ficam, nos dias de hoje, muito através de internet, mas não sabem o que acontece realmente no local. E saber o que acontece no local é de suma importância, porque ali é o sentir, né? E quando você não sente, você tende a deixar tudo de forma superficial. Então, o pecado, ele está naquela pessoa que não chega com essa boa intenção em agregar, ou então o movimento em si, ele não está sendo em prol do samba, ele está sendo em prol de um contexto, de um conceito mercadológico. Então, tem que entender quais seriam as duas questões aí para poder avaliar melhor. Um coletivo como o Panela do Samba pode se tornar algo ainda maior, como um instituto, por exemplo? O que isso poderia beneficiar a população enquanto comunidade? Sim, com certeza. Sempre tem para onde crescer. O crescimento, ele faz parte do ser humano
e qualquer movimento, qualquer instituição ou qualquer situação, ela tende a crescer. Agora, de que forma vai crescer é que é o grande problema, o grande dilema. Para você tornar esse, por exemplo, um instituto, seria fantástico, maravilhoso. Aliás, as escolas de samba e alguns movimentos de samba, né, vou citar aí um que eu conheço, o Samba Autêntico, tem lá o seu estatuto, tem o seu instituto. As escolas de samba também têm seu estatuto, tem seu instituto, que é o que é o que põe o nome no mundo, né? Não só dentro ao redor do samba e sambistas, mas leva para o mundo quando você coloca no papel toda aquela sua ideologia. Então, teria muito sim a crescer. Por quê? Porque teríamos autonomia e poderíamos ter, inclusive, pleitear verba pública para ensinar, para dar oficinas, para poder formar novos sambistas, porque eu acho que isso falta muito, né? Nos locais as pessoas criam um movimento de samba, mas elas não criam um movimento de samba com o propósito de formar novos sambistas. Porque como é que você vai, entre aspas, doutrinar a velha guarda, né, que não teve essa formação? A velha guarda não teve essa formação de agregar e ela não vai aprender. Agora, os mais jovens, sim. Então você traz os mais jovens, você passa para eles, ensina não só a parte didática, mas ensina o que é samba, a parte instrumental do samba, a parte ética. É muito importante que cresça com esse conceito ético de respeito ao samba, respeito ao sambista, respeito ao mais velho. Então, quando você tem a possibilidade de colocar isso tudo dentro de um instituto, dentro de um estatuto, fazer que isso possa ser regido da melhor maneira possível, é como se fosse realmente, literalmente, a grande escola do samba. Quanto você acha que o ego pode ser destruidor da filosofia do samba? O ego é destruidor da filosofia da vida, né? No samba, terrivelmente, porque, na minha opinião e na opinião assim do que eu posso falar do Panela do Samba, que a gente procura muito aqui dialogar a respeito dessas questões de vaidade e de ego, porque a vaidade e o ego é algo inerente do ser humano, todos nós temos, porém ele não pode se sobrepor à ideologia. A ideologia ela tem que vir acima, ela tem que ser a supremacia. Então nós estamos aqui a serviço do Panela do Samba. Então se eu tenho a minha vaidade e eu tenho o meu ego, então não é aqui que eu tenho que utilizar, que eu tenho que usurpar. Pelo contrário, o Panela do Samba está aqui para extirpar qualquer tipo de ego e vaidade que vem apenas para destruir o movimento. Um movimento que aglutina, um movimento que trouxe a Glória Marrom para cantar nos palcos, que deu a ela visibilidade social, que deu ao Fome Grande visibilidade social num momento difícil que ele passava, que deu aos mais jovens, por exemplo, como o Dudu, a possibilidade de iniciar no samba com o conceito de hoje estar trabalhando, o Matheus Cripa, que foi para uma universidade. Então, tudo isso passa pelo conceito de ego e vaidade no formato de que a gente combate esse tipo de ação. É para se combater. Porque o ego e a vaidade é você pensar no eu vindo primeiro e você não pensa no macro. E nos dias de hoje está sendo uma tendência muito isso, tornar-se artista. O sambista de antigamente, ele compunha, ele estava ali naquela roda de samba de maneira informal e ele não pensava que amanhã ou depois ele estaria na TV, ele não pensava que amanhã ou depois ele estaria no rádio, que era o que chegava até a época. A obra dele, sim, ele até almejava. Não, eu quero que, aquele samba que eu fiz está sendo cantado por fulano de tal e está na rádio. Então, isso sim, mas ele não tinha essa ideologia de glamour, isso pelo que eu converso e pelo que eu já conversei com alguns sambistas da antiga, né? Então, quando você traz à tona o ego, a vaidade, eu diria que
a gente sempre dialoga que é o sambista jogando contra o samba. E aí a tendência é um de gladiar com o outro, porque o samba também não vai aceitar. Ele não está ali para isso, ele está ali para que as pessoas possam entender e sentir, brincar. Essa é a ideia do samba. E o sambista é o ser humano. Se ele não chega com esse coração aberto, se ele chega pensando no eu, no ego e na vaidade, haverá um choque. E esse choque é o que poderá com certeza criar ou a saída da pessoa ou então dizimar o próprio movimento que está sendo ali, né, construído com tanto carinho. Então o ego e a vaidade, que é algo tão inerente do ser humano, é o grande câncer assim, para qualquer tipo de projeto que não chega com remuneração. Não tem remuneração. É simplesmente a arte pela arte. Para a gente encerrar, tenho duas questões. Primeiro, o que te move a continuar na luta e em defesa do samba autoral? E de que forma um coletivo de samba autoral pode ser um agente de mudança, de transformação social? Continuar na luta em defesa do samba autoral é continuar acreditando que novos compositores surgirão e que ali tem um espaço para que eles possam apresentar. Assim como eu cheguei para apresentar as minhas obras, outras pessoas chegaram para apresentar as suas. Hoje nós temos, o Panela do Samba tem 2 músicas gravadas, que foi dirigida pelo Agrício Costa, que simplesmente, na visão dele, ele acha uma heresia, um projeto com essa magnitude, que já esteve participando de eventos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em vários lugares do Brasil, é conhecido no Brasil e ainda não tem um disco, um registro fonográfico das obras que foram apresentadas ali nos ambientes em que nós estivemos aqui na cidade de Sorocaba. Então, e isso passa pela ideia de que nós temos que seguir esse conceito, seguir essa linha, esse fio tênue que é o do samba, mas porém, de que forma nós vamos conseguir manter tudo isso. Então, é importante que o autoral ele se mantenha firme, ele se mantenha ativo, porque senão nós vamos ficar cantando os sambas de 1930 por uma eternidade, com uma grande tendência de que se vire folclore e principalmente o mundo do jeito que está, nesse giro que ele está, no giro que ele tem, as crônicas, as poesias, elas surgem no dia a dia e elas têm que ser contadas, e aqui é o espaço para se contar essas novas poesias, essas novas crônicas. Então a importância da autoralidade, ela consiste principalmente nesse movimento, nesse caminhar, na continuidade, né? Para a gente encerrar, então, de que forma um coletivo de samba autoral pode ser um agente de transformação, de mudança social? Bom, eu posso falar por mim. O movimento de samba autoral mudou a minha vida porque eu sempre gostei de aprender, sempre gostei de pesquisar. E se a pessoa tiver dificuldade... Uma vez eu vi uma frase da Beth Carvalho: se você quer conhecer a história, ouça os sambas enredos, né? Os sambas enredos já traz isso, né? Os sambas enredos já vem com um enredo, o nome já diz. Então utiliza-se de uma temática, né? Quando você vê a Aquarela do Brasil, por exemplo, vejam essa maravilha de cenário, e aí vai percorrendo todos os estados do Brasil, falando de todos eles. Então, os sambas enredo realmente fala disso. Então, o movimento transformador, ele tem que estar em cada um de nós. Tem pessoas que utilizam o movimento transformador indo na escola, indo para uma faculdade, indo para uma universidade, aprendendo o que está ali pré-estabelecido por um eurocentrismo, né, pela linha de conduta de um eurocentrismo, e outras pessoas preferem aprender de uma forma mais brincante. E eu acho que essa forma mais brincante
é de suma importância. Hoje em dia nós temos mestres e mestras com formação acadêmica no Panela do Samba. Vanessa Soares é uma delas, frequentava o Panela do Samba desde os primórdios e hoje é uma mestra que está cursando o doutorado dela e pode falar isso muito bem porque ela não deixa a cultura popular sair dela mesmo estando ao lado da academia. Então é de suma importância que a pessoa goste de entender o samba, de vivenciar o samba, de aprender com ele, aprender quem veio antes, para você poder entender todo esse conteúdo histórico, para entender o quanto foi difícil hoje estarmos aqui falando de samba com propriedade, mesmo que ainda discriminados, mas somos resistentes. Então, eu acho que essa questão de seguir em frente, de que forma pode mudar a vida de alguém, de fazer com que esse movimento possa ser implacável, é gostar de aprender. E gostar de aprender, dar ao povo, em forma de arte e cultura, aquilo que você aprendeu. Isso é uma máxima que já diria, se estivesse vivo, Solano Trindade, né? Você beber da fonte e dar ao povo em forma de arte e cultura.